Afinal, por que as pessoas precisam de uma agência de intercâmbio? Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje eu vou falar para vocês sobre a necessidade, porque as pessoas realmente precisam de uma agência de intercâmbio e, consequentemente, porque essas pessoas precisam de um consultor de intercâmbio, que é a nova profissão aí que a gente está falando bastante. O que acontece, gente? Existe a possibilidade do aluno, de uma pessoa, fazer um intercâmbio por conta própria? Existe, tá? Então assim como antigamente, uns 10 anos atrás mais ou menos, como funcionava a questão de viagem a turismo, viagem a lazer, era muito mais comum ter agências de viagem envolvidas, Então como funcionava? A gente ia, as pessoas iam até as grandes operadoras, de turismo, na época era muito forte, ainda é hoje, mas era bem forte a CVC. E na época eu lembro que era muito forte uma companhia, uma operadora que chamava BRA. Não sei quem aí de vocês já viajou de BRA. Mas era muito forte, então existia uns pacotes, voos fretados, uns valores realmente atrativos. Então não valia a pena, a pessoa fazer sua viagem por conta própria. Quando ela tentava fazer por conta própria, ficava sempre muito mais caro do que se ela fizesse pelas agências. Por quê? Essas agências de turismo, elas tinham fretamento de avião, elas tinham os próprios serviços de transporte mesmo chegando no destino. Então existia todo um processo, até hotel, eles já deixavam guardados ali, bloqueavam os quartos e tal, então valia muito a pena e era o jeito que todo mundo viajava, Então ia até uma agência, comprava ali seu pacote de acordo com o que a operadora oferecia e tal, e beleza, embarcava. Show! Depois de um tempo, quem tem aí seus 30 anos, por volta dos 30 anos, pegou isso, Então depois de um tempo, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que não valia tanto a pena fazer já com as operadoras, e aí as pessoas começaram a fazer direto pela internet por conta própria. Então o que começou a acontecer? As pessoas, as companhias aéreas começaram a desenvolver sites, portais, tudo realmente com uma facilidade muito grande de consulta, Então qualquer um podia entrar lá, colocar a data de ida, data de volta, origem, destino, e aí aparecia o valor, e as companhias aéreas, elas sacaram isso. Então elas sacaram o quê? Que ao invés de ter mais um intermediário, que era a operadora, que era a agência de viagem, se eles vendessem diretamente para o cliente final, que era o viajante, o que ia acontecer? Eles iam evitar de ter que pagar uma comissão, iam ter que evitar de pagar algo, ou de deixar de ganhar algo, que é uma parte que fica com as operadoras e com as agências de turismo. Então eles começaram o quê? A fazer promoções bem legais diretamente para o consumidor final, e aos poucos isso foi acabando. Tanto é que a BRA não existe mais, a BRA na época faliu, a CVC continua aí a todo vapor, enfim, a CVC é bem grande, bem forte. Mas o que acontece? Hoje em dia já é mais para as pessoas que querem, quem busca a CVC, não necessariamente são aquelas pessoas que querem as opções mais em conta, são aquelas pessoas que querem o quê? Facilidade, Que quer que alguém faça todo o seu processo, quer ter essa facilidade aí de organizar toda a sua viagem, tanto nacional quanto internacional, Então foi isso que aconteceu com as agências de turismo. Existem muitas ainda, tá, gente? Eu sei, não tô falando que caiu em desuso, não tô falando que não é mais para usar, não é isso. O que eu quis dizer é que antes era muito mais forte fazer com a agência de turismo, e agora realmente começou que foram cada vez mais as pessoas estão fazendo por conta própria, mas existem sim muitas agências ainda. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não querem ter o trabalho, que não querem ter que entender sobre viagem, não querem ter que entender sobre visto, sobre fuso horário, então não quer ter que, ficar pensando nessas coisas, então pedem pra agência. Mas quem quer economizar, realmente, ter um planejamento bem enxuto, acaba fazendo por conta, acaba ficando bem de olho nas promoções que tem das companhias aéreas, dos hotéis e assim por diante, Então era assim que funcionava antes. O que acontece? Em agência de intercâmbio, Isso a gente falou de turismo. Então o que acontece? A agência de intercâmbio, ela funciona mais ou menos, da mesma forma, do que a de turismo para quem vai a lazer. A de intercâmbio é uma agência que organiza para quem vai estudar no exterior, tá? Beleza, aí você me faz a pergunta, Bárbara, mas o aluno ele pode fazer por conta própria, assim como uma viagem de lazer? Ele pode ir lá comprar passagem, comprar escola, comprar acomodação, uma forma tudo separada e ele por conta própria fazer? Pode, tá? Ele pode sim fazer.
Mas, o que que acontece? Aqui que vem a grande sacada. Por isso que a agência de intercâmbio não caiu em desuso. Na verdade, só cresce o número de agências de intercâmbio no Brasil. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas precisam mais das agências, né? E é justamente isso que eu quero falar aqui pra vocês nesse vídeo. Deixar claro por que que é tão necessário. Então, as agências de intercâmbio, elas continuam crescendo, né? Tendo muito mais, cada vez mais. É um mercado super em expansão, diferente das agências de turismo. Por quê? Porque apesar do aluno poder sim fazer tudo por conta própria, o valor, ele não é mais barato quando o aluno faz por conta própria, tá? Então, assim, se um aluno, por exemplo, comprar uma escola, vamos supor que o aluno quer estudar em uma escola, deixa eu pensar o nome de uma escola grande, a EC, por exemplo, tem uma escola bem grande de rede que chama EC. Se o aluno for entrar em contato diretamente com a EC, né, lá no país que ele quer estudar, vamos supor que ele quer estudar nos Estados Unidos, né? Então ele entra em contato diretamente com a EC nos Estados Unidos, ele fala com eles e quer fazer a matrícula. É mais barato do que se o aluno fizer com uma agência de intercâmbio? Não, não é mais barato, né? Então é exatamente o mesmo valor. Então as escolas, elas cobram o mesmo valor se for para o cliente direto ou se for para as agências. Então, assim, preço não é uma questão. Então, tanto o curso quanto a acomodação que a escola oferece não vai ser mais barato porque o aluno está vendo diretamente na escola, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí. Então, não tem valor mais em conta. Então, o que isso gera? Pensa assim, o aluno, será que vale a pena ele ter que entrar em contato em inglês, né, com uma outra nacionalidade, uma outra pessoa que está no outro lado do mundo, para pegar as informações, tirar todas as suas dúvidas, né, sanar todas as suas inseguranças? Muitas vezes o aluno nem tem o idioma, né, até porque ele está indo para estudar, né, então muitas vezes esse idioma ele não existe, o aluno não tem, e aí o que acontece? É muito difícil para ele tirar essas dúvidas, e mesmo assim ele não fica muito seguro, né, porque querendo ou não é uma outra cultura, né, então acontece que as pessoas elas respondem de uma forma, o aluno entende outra, realmente é complicado assim você compreender exatamente o que a pessoa tá querendo dizer, e eles de fora, assim, não tem uma cultura igual a gente, porque a gente explica, reexplica, né, a gente dá diversos exemplos e tal, eles são mais diretos, né? Então, às vezes, essa falha na comunicação já deixa o aluno mais inseguro. E se o valor é o mesmo, né, o aluno não vai ter vantagem financeira, não faz sentido muitas vezes ele comprar lá direto, porque ele vai ter trabalho, vai ter insegurança, né, vai ficar meio perdido, não vai ter certeza como as coisas funcionam por conta do idioma. E aí, vale a pena eles comprarem direto com uma agência de intercâmbio aqui, porque o atendimento vai ser em português, vai ser mais tranquilo e o valor vai ser absolutamente o mesmo, tá? A única coisa que de valor, assim, muitas vezes não vale a pena comprar com a agência, sendo bem clara assim, muitas vezes hoje em dia a passagem aérea. Por quê? Passagem aérea pelo mesmo motivo das agências de turismo, né? Então, justamente como as companhias aéreas começaram a fazer muita promoção para o cliente direto, muitas vezes para esse cliente direto ir lá no site das companhias e comprar direto, vale muito mais a pena financeiramente para ele do que para comprando com agência. Então a agência de intercâmbio não consegue ganhar muito essa questão de venda de passagem, porque realmente os sites hoje estão realmente com valores muito bons. Mas tudo bem, né? Não é o foco da agência de intercâmbio. A agência de intercâmbio não vive de passagem aérea. A agência de intercâmbio vive de quê? De cursos, de acomodações, do pacote mesmo, né? Do programa mesmo de intercâmbio, entendeu? Então assim, por isso que não vai acontecer com as agências de intercâmbio o que aconteceu, né? Acabou caindo de desuso, assim. Lógico, muita gente usa, gente, né? Só frisando. Mas caiu, por quê? Porque hoje em dia muita gente faz tudo por conta própria, sim. No intercâmbio isso não acontece por conta disso. O valor ele não fica mais barato e dá muito mais trabalho. Primeiro, por conta do idioma, né? Que eu falei. Segunda coisa que, assim, vale muito a pena uma agência de intercâmbio. Por que as pessoas precisam de uma agência de intercâmbio? Elas também precisam porque, hoje em dia, gente, a internet é maravilhosa, por um lado, porque, assim, tem muita informação. Então, se o aluno quiser aprender tudo, né? Uma pessoa quiser aprender absolutamente tudo sobre intercâmbio ou sobre um país específico, né? Ah, sei lá, vamos supor que o aluno tem interesse de estudar, sei lá, na África do Sul, e ele quiser estudar tudo sobre a África do Sul, ele vai achar muita coisa. Só que qual que é o problema também disso? É muita coisa, né? Então, quando você procura na internet, as informações elas não estão expostas de uma forma ordenada. Não tem exatamente tudo que você quer em um site só de uma forma corrida. Não. Então, quando a própria pessoa vai pesquisar, ela tem que pesquisar uma coisa por vez e juntando, né, as coisas ali, as informações até chegar no que ela precisa. Então, isso demanda o quê? Muito tempo
muita dedicação para realmente estudar muitos os sites, os blogs, né? Tudo que a pessoa for pesquisar, e muitas vezes é tanta informação que mesmo o aluno tendo tempo de pesquisar, mesmo o aluno tendo tempo, né, se dedicando para isso, às vezes ele fica perdido. Por quê? Às vezes olha num blog, tá escrito uma coisa. Às vezes olha no outro, sobre a mesma coisa tá escrito diferente, né? Então assim, sei lá, um fala que o custo é X, o outro fala que o custo é Y. Um fala que é perigoso, o outro fala que não é perigoso. Então assim, às vezes, de tanto pesquisar, o aluno pode ficar o quê? Mais perdido do que antes, né? Então, quando ele busca uma agência de intercâmbio, a agência de intercâmbio aqui do Brasil, o que ela vai fazer? Vai esclarecer tudo que o aluno precisa, né? Então, quando um aluno busca uma agência de intercâmbio, é o quê? Quero fazer um intercâmbio, quero estudar fora, tenho certeza disso, mas não sei onde, né? Não sei qual país. Ou sei o país, mas não sei qual a cidade. Ou sei o país, sei a cidade, mas não sei qual a escola, não sei qual a acomodação, não sei exatamente como funcionam. Então, quando o aluno vai até uma agência de intercâmbio, um consultor de intercâmbio, o que ele faz? Ele realmente, ele disseca, né? Ele passa todas as informações sobre tudo para aquele cliente. Por quê? Através da análise de perfil, né? Esse consultor de intercâmbio, ele vai perguntando algumas questões para entender um pouco mais o perfil dessa pessoa que quer fazer um intercâmbio, e com base nisso, o consultor ele vai indicando as opções que mais se adequam para o perfil e para o objetivo desse aluno, né? Então, o que isso faz? Faz com que o aluno tenha menos trabalho, não fique perdido, porque o consultor vai filtrar as informações e só vai falar para ele sobre o que faz sentido para ele, né? Só vai tirar as dúvidas sobre aquilo que ele está buscando. Não é como num site que você tem que ler, às vezes, né, páginas e páginas e páginas para encontrar uma informação que você quer. Então, um consultor de intercâmbio, ele vai realmente, assim, fazer toda a explanação, fazer toda a formatação aí de um programa que faça sentido para o aluno, de acordo com o perfil, de acordo com objetivos. Lembrando que não é só turismo, né? Não é só uma viagem, é um estudo. Então também tem que ver se o curso realmente bate com o objetivo do cliente, o que ele quer ir fazer, o que ele precisa, né? Quais são os objetivos dele com o idioma, ou se ele pretende ficar no exterior para fazer uma faculdade, alguma coisa do tipo. Então, assim, realmente ele vai, tirar todas aquelas dúvidas da cabeça do aluno, que às vezes a internet dá muita informação, mas dá informação demais. Então, o consultor, ele dá só o que interessa ali para aquele perfil, tá? Então, esse é um dos motivos principais que as pessoas, elas buscam uma agência de intercâmbio, elas buscam ter um consultor de intercâmbio, né? Porque ele realmente vai fazer todo o planejamento do melhor intercâmbio para essa pessoa. É claro que o aluno, ele tem que aceitar, né? Tem que se identificar com aquilo que está sendo proposto, vai, lógico, né? Depois olhar mais, mas assim, com base em informações do destino, informações de documentação, visto, regras, com informação das escolas, dos cursos e tudo mais. Então, com base em tudo, a gente está falando de um universo muito grande sobre educação internacional. Aí sim o consultor indica e aí sim o aluno passa a tomar suas decisões. Então, realmente, o consultor de intercâmbio, ele clareia a vida de uma pessoa que quer estudar no exterior. Porque todo mundo que vai estudar fora pela primeira vez, muitas vezes está assim, bem perdido, né? Não sabe nem por onde começar. A primeira vez é a primeira vez de qualquer coisa, né? A gente não sabe muitos detalhes. Então exige realmente que você tenha segurança. Às vezes, se a pessoa não tem segurança, ela acaba desistindo. Então o consultor também passa essa segurança pro aluno. Então, realmente, esse é o motivo principal, assim, pelas pessoas buscarem um consultor, pelas pessoas precisarem de uma agência de intercâmbio, né, de um consultor de intercâmbio cuidando, né, para atender, para direcionar mesmo o aluno naquele processo ali, naquela busca, tá? E aí, outro ponto também que ter uma agência de intercâmbio faz muito mais sentido para as pessoas, e por isso as pessoas buscam agências de intercâmbio, é todo o processo de reservas, né, de matrícula, toda a parte de documentação. Então vamos supor, se um aluno for fazer essa parte, né, todo o intercâmbio por conta própria, o próprio aluno vai ter que fazer o quê? O próprio aluno vai ter que fazer a sua matrícula, né, enviar a sua matrícula para o exterior. Então exige um application, né, um formulário que o aluno tem que ir preenchendo, tudo em inglês, né? Então, se ele tiver dúvida, vai ser difícil dele conseguir tirar a dúvida à distância em outro idioma, né? Porque se ele tá com dúvida no inglês, como é que alguém vai explicar porque não fala português? Então começa por aí. Aí o aluno manda
eles processam a matrícula, mandam o que a gente chama de invoice, que é nada mais é do que um boleto internacional, né, para fazer o pagamento. Só que o aluno não faz o pagamento de uma forma normal, porque é um pagamento internacional. O aluno ele tem que fazer uma transferência internacional, então ele busca um banco, às vezes até o banco dele aqui mesmo, né, exige o pagamento de uma taxa. É meio complicadinha essa transferência internacional, mas tudo bem, aí é passado para lá, demora alguns dias para chegar, tem que enviar a passagem aérea depois, tem que tirar dúvidas sobre datas, essas coisas. Então, esse processo burocrático com a escola, às vezes por conta própria, é muito mais difícil do que para uma agência. Por quê? A agência de intercâmbio, o consultor de intercâmbio, ele faz todo esse processo para o aluno, né? Então, o aluno não tem que se preocupar. Então, o aluno paga diretamente para a agência e a agência repassa para as escolas no exterior. A agência faz o application, né, o formulário em inglês, junto com o aluno, tira as dúvidas junto com o aluno, né? Então vai fazendo juntinho, se tiver dúvida vai ligando, vai acompanhando. Questão também de, depois que fez, né, todo o processo de matrícula, questão para comprar passagem, a agência também acompanha para qual data exata deve se comprar, que data exatamente pode entrar na acomodação, que data exatamente pode entrar na escola. Então todo esse acompanhamento, ele existe por parte da agência de intercâmbio. Então fica muito mais fácil para o aluno e ele fica muito mais seguro. Quando a gente manda essa matrícula para fora, né, para escola, diretamente para a escola, se o aluno faz diretamente, a escola ela não tem essa cultura de, igual a gente aqui no Brasil, oi, tá tudo bem, né? Precisa de alguma coisa? Não. A escola ela simplesmente recebe a matrícula, se você vai daqui a um ano, daqui a um ano que ela vai falar com você. Então não existe esse contato, não é um serviço de suporte, não é um serviço de assessoria, é um serviço simplesmente de efetuar a matrícula, né? Essa é a grande diferença. E inclusive, gente, muitas escolas no exterior nem gostam de fazer as matrículas direto, tá? Existem realmente muitas escolas que até evitam, né? Falam que não fazem, indicam alguma agência aqui no Brasil, porque o valor é o mesmo, então não faz sentido, porque nesse caso eles têm certeza que o aluno vai ser 100% assessorado pela agência. Sendo que lá, como eles não têm uma equipe, um time de suporte, eles só têm um time que realmente processa as matrículas, né? Então eles não têm alguém disponível para ficar tirando dúvida, para ficar ajudando. Então às vezes demora muito mais o atendimento do que o aluno estava esperando, né? Então nesse caso, muitas empresas, né, muitas escolas acabam direcionando para agências aqui no Brasil para ter certeza que o aluno vai ter tudo que precisa, ou às vezes faz, né, todo o processo mesmo de matrícula lá, só que sem esse suporte, sem essa consultoria. Então muitas vezes o aluno fica perdido, o aluno fica inseguro, o aluno não sabe o que fazer, tá? E um outro ponto também que é bem assim, faz toda a diferença em relação a fechar com uma agência de intercâmbio ao invés de fechar direto, é a questão todas as informações, todo o auxílio pré-embarque, né? Então todas as agências, elas têm o quê? O costume de ajudar o aluno antes do embarque dele. Então normalmente existe uma reunião pré-embarque, ou existe uma ligação pré-embarque, ou é enviado um kit, né, pré-embarque com todas as informações. Basicamente, tudo isso que acontece pré-embarque que eu digo, nada mais é do que assim, deixar com que o aluno embarque 100% seguro, né? Então ele embarca sabendo, ó, a documentação tá certa, tá corrigida, né? A agência entrega pro aluno. A agência ajuda o aluno com dúvidas, como por exemplo, como fazer a mala, como passar na imigração, o que tem que apresentar, quais tipos de perguntas são comuns, que tipo de resposta, né, esse aluno tem que dar, esse aluno tem que falar para não ter nenhum problema na imigração. Chegando lá no país, como é que ele vai até a acomodação? Ele tem um transfer que busca ele, né, um serviço que vai recepcionar ele, ou não, ele pega um táxi, onde ele pega esse táxi, onde ele pega um Uber, né? Depois, chegando na acomodação, vai ter alguém esperando ele? Quem é essa pessoa? Existe um contato de emergência? Né? O que o aluno faz no primeiro momento? Como é essa acomodação exatamente? Então a agência também passa absolutamente tudo sobre isso. Primeiro dia de aula, que dia que hora tem que ir para a escola? Como funciona essa questão do primeiro dia? Então nessa reunião pré-embarque, nessa informação toda pré-embarque que as agências dão, o aluno sai realmente seguro, ele sai tranquilo, porque eu costumo falar que assim, os alunos têm dois momentos de dúvidas, né? O primeiro momento de dúvida é aquele momento que ele não sabe o que ele vai fazer.
né? Então é dúvida para entender qual o país, qual cidade, qual escola, qual acomodação e tudo mais. A partir do momento que ele faz a matrícula, ele entra num outro momento, que é o momento das novas dúvidas, né? Que são as dúvidas assim, agora que eu comprei, como que vai ser, né? Ai, como que eu tiro o visto? Aí vem outras dúvidas, né? Como que eu tiro o visto? Como que eu faço a bagagem? Como é a imigração? Como que vai ser a casa? Aí começam a vir aquelas outras inseguranças, né? Então a reunião pré-embarque serve justamente para que o aluno tenha total, assim, informação, total segurança e saia 100% preparado, tá? Se o aluno faz direto a matrícula com a escola manda documentação e fim, né? Então assim, se o aluno não confere, se veio com algum detalhinho errado, alguma coisa errada e o aluno não percebe, talvez ele possa até ter problema na imigração. Então assim, essas informações para embarques, elas são muito importantes, tá? E aí, por último, a gente tem o último motivo, né? Por que as pessoas preferem e buscam agências de intercâmbio ao invés de fechar direto? É a questão do suporte durante o intercâmbio, né? Existem algumas agências que têm unidades no exterior, né? Então é bem comum ter agências, né, que tem unidades, por exemplo, na Irlanda, é bem comum, tem unidades na Austrália, Nova Zelândia, Canadá tá começando agora. Então existem alguns países que eles têm pessoas que recepcionam os alunos lá e que ajudam esse aluno durante o período de intercâmbio, né? Então vai tirando dúvida, vai auxiliando se o aluno tem algum problema, se o aluno tem alguma questão de adaptação. Então existem algumas agências que têm esse serviço no próprio local, né? Em alguns destinos, né? Não em todos. Mas mesmo aquelas agências que não têm, né, a unidade local, enfim, em algum país de fora específico, o que acontece? Mesmo daqui, né, daqui do Brasil, que é mais comum ainda, as agências elas dão todo o suporte durante o período do intercâmbio. Então assim, se o aluno tiver qualquer dificuldade com a acomodação, às vezes não se adaptou com a casa de família, às vezes não se adaptou com a residência estudantil, às vezes teve algum problema mesmo, a agência daqui continua como suporte e serve como esse porta-voz realmente para auxiliar o aluno enquanto ele estiver lá. Se o aluno tiver alguma questão na escola, né, então se o aluno, sei lá, foi lá no primeiro dia, fez um teste de nível e aí acabou achando que não caiu no nível certo, ou sei lá, algum detalhe mesmo, ou teve algum problema com o professor, alguma coisa do tipo, a agência também presta esse suporte e auxilia. Caso não tenha qualquer problema geral mesmo, às vezes alguma dificuldade, sei lá, alguma questão médica, alguma questão que não sabe como agir em determinado assunto, a agência continua realmente toda à disposição para dar o suporte no que for necessário. Resumindo, o aluno ele tem uma pessoa brasileira, né, alguém aqui no Brasil falando português que vai auxiliar ele durante todo o período. Então, de verdade, não faz muita diferença se essa pessoa do suporte fica aqui no Brasil ou se essa pessoa do suporte fica lá no exterior, né, da agência. Por que não faz diferença? Porque mesmo estando lá no país, né, na cidade que o aluno está estudando, dificilmente o aluno vai até lá. Dificilmente o aluno vai lá pessoalmente e fala, não, o aluno manda o WhatsApp, né, o aluno liga, se for o caso, hoje em dia ninguém mais liga, né, então o WhatsApp mesmo hoje em dia que funciona. Então, da mesma forma que ele manda o WhatsApp para alguém que está lá na própria cidade que ele está estudando, ele pode mandar um WhatsApp para alguém aqui do Brasil, né, tranquilamente. A única dificuldade às vezes é a questão de fuso horário, mas normalmente o aluno sabe, né, mais ou menos a questão de horário, e aí fala no horário certo. Então assim, não tem, de verdade, não tem muita diferença. Às vezes o aluno até acha que tem, nossa, a agência tem unidade em tal país, né, no país que eu vou estudar, mas na verdade mesmo na prática, isso não influencia tanto pro aluno, porque o contato, né, o suporte, ele continua acontecendo, tá? Aí você pode estar se perguntando assim, mas Bárbara, então assim, você tá querendo me dizer que se o aluno fechar direto com a escola, ele não vai ter esse suporte por parte da escola? Assim, ele vai ter um suporte, obviamente, tudo que for relacionado à escola e se a acomodação foi comprada com a escola. Vai. Só que o que acontece? No caso, se ele tiver alguma dificuldade, algum problema e ele for reclamar para a própria escola, a escola tá pensando assim, é uma pessoa reclamando. Então, se eu não conseguir resolver, se eu não conseguir ajudar, tudo bem, é uma pessoa. Quando as agências, né, intervêm, realmente fazem todo esse suporte, toda essa intermediação para o aluno, a escola não vê como um aluno, porque a agência não manda um aluno, a agência manda vários alunos, né? Então, quando a agência realmente é o porta-voz disso, a escola tende a dar muito mais atenção, a escola tende a realmente fazer algo para que algo mude. Por quê? Não é só o aluno pedindo, né? É a agência que manda vários alunos aí para estudar nessa escola específica, que talvez fique bravo com a escola, que talvez pare de mandar aluno. Então eles têm mais ainda vontade assim de ajudar. E fora que assim,
a questão do suporte, né, nas escolas, se não tem uma pessoa brasileira lá, é complicado, assim, é bem diferente, porque culturalmente é completamente diferente, né? Então, culturalmente falando, é muito diferente a forma que a gente está acostumado a ser tratado aqui no Brasil, né? De ajudar, né, a gente tem paciência, a gente tem calma no atendimento e tal. Lá as coisas não são bem assim, eles são diretos e retos, sabe? Então, às vezes, se o aluno tá passando por algum momento de adaptação, algum momento de choque cultural, alguma coisa do tipo, pode ser que ele não tenha exatamente o tipo de suporte, o tipo de ajuda que ele esteja esperando, né? Então, tem suporte, tem, obviamente, da escola, mas é completamente diferente a qualidade, a facilidade e, assim, o quão confortável, assim, o aluno vai se sentir com o tipo de suporte de lá, tá? Inclusive, muitas agências aqui do Brasil tem o que a gente chama de linha de emergência, né? Então, inclusive, de sábado, domingo, existe alguém que fica com aquele contato, né, com aquele WhatsApp, aquele, enfim, aparelho, durante sábado, domingo, à noite, para justamente ver se o aluno tiver alguma emergência, né? Então, isso também deixa o aluno tranquilo mesmo que ele esteja, né, em outro país e não tenha unidade lá, né? Então, assim, esse também é um super motivo. Então, assim, só pra ficar claro, caso você realmente ainda não entenda assim, eu quero trabalhar com intercâmbio, né? Mas será que realmente é um mercado que é algo que as pessoas precisam, é algo que as pessoas vão atrás, é algo que tem muitas pessoas indo em agências? A resposta é sim, muitas pessoas, é um dos mercados que mais cresce. Então, para você ter uma ideia, assim, abre muita agência nova, muitas pessoas começam, né, a trabalhar com intercâmbio e, assim, é uma coisa que a gente fala que, assim, tem mercado para todo mundo, né? E tem mercado para todo mundo. Então, assim, perto da minha agência, por exemplo, tem, nossa, tô na Paulista, imagina, tem muitas agências, então, sei lá, nossa, acho que tem umas 15 assim que eu sei, sabe? Deve ter mais. Então é muita agência. Às vezes assim, no próprio prédio da minha agência tem, no próprio prédio do lado tem agência. Então assim, é tudo muito perto. Só que o que acontece? Tem mercado para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas realmente, cada vez mais os brasileiros, eles estão querendo estudar fora, eles estão querendo ter uma experiência internacional, eles querem realmente, né, falar o idioma melhor, eles querem de repente fazer um técnico, um certificado, ou alguma coisa no exterior. Hoje em dia tá começando a ficar mais comum, né, aqui no Brasil. Então, é muito bacana ver isso. Então, muitas pessoas querem fazer e tem, assim, agências que atendem das mais variadas formas, que realmente auxiliam o aluno, né, com diferentes tipos de programa, com diferentes formas mesmo, né, pacotes que são oferecidos, e assim, tem mercado para todo mundo. Então não tem uma agência que eu converso, não tem, né, um colega aí de trabalho que tem uma agência e tal, que realmente fala, nossa, né, na minha está horrível, na sua está ótima. Não, é tudo mais ou menos igual. Se a agência realmente faz um bom trabalho, faz um bom atendimento, faz realmente um bom suporte pro aluno, realmente tem espaço para todo mundo. Então isso é super positivo, porque você sabe agora quais são os motivos, né, por que o aluno realmente faz essa procura, né, busca uma agência. Então, só pra gente resumir aqui, então ele é interessante ele buscar a agência, porque agência de intercâmbio, né, ele procurando, ele não vai ficar perdido, ele vai ter as informações de acordo com o perfil, de acordo com o objetivo, né, ele vai ter todas as informações de formas ordenadas, desde informação de destino, informação de escola, acomodação, regras de visto, documentação. Ele vai ter alguém para fazer todo o processo de reserva, de matrícula, todo o processo aí de checagem de documentação. Então ele não vai ficar preocupado com a parte burocrática. E detalhe, tudo isso que eu falei em português, de acordo com a cultura brasileira. Ele vai ter todas as informações pré-embarque, né? Então ele vai sair daqui do Brasil realmente bem seguro, bem certo do que ele tem que fazer, tranquilo, para não ficar nervoso, porque normalmente às vezes é bem comum ser a primeira viagem internacional do aluno, então é bem seguro mesmo. E por último, um suporte durante todo o intercâmbio em português com a cultura brasileira, né? Então assim, essas são muitos pontos positivos mesmo. Muitas pessoas às vezes começam a ver direto com a escola e desistem, né? Porque realmente dá muito mais trabalho, e se o valor é o mesmo, compensa ter todas essas vantagens. E por último, eu quero citar aqui para você uma vantagem bônus, né? Uma vantagem bônus mesmo. O que acontece?
Algumas vezes as pessoas entram em contato com as escolas do exterior, mesmo que consiga fazer, faça tudo certinho lá com eles, muitas vezes o que acontece? O aluno fica inseguro de mandar o dinheiro para fora, né? Então você fala assim, não, peraí, então eu tô falando com uma escola do outro lado do mundo, né? Não sei quem é a pessoa que eu tô conversando, não conheço a escola, não sei se a escola existe, e se for mentira, né? E se a escola nem existir for um golpe? Então muitos alunos ficam com esse medo. Então é uma super vantagem também fechar com a agência, por quê? Porque aqui a gente tem a agência brasileira, registrada no CNPJ aqui brasileiro, então o aluno sabe que pelo menos a agência ela existe, ela está aqui, é possível buscar ali, né, pelo mesmo que não está no mesmo estado, né, da pessoa, na mesma cidade do aluno, não tem problema, porque a gente pode buscar pela internet ali o CNPJ, ver se está tudo bem, ver se existe, ver foto, né? Então assim, você consegue ter uma noção um pouco melhor da existência, e se Deus do livre guarde alguma coisa acontecer, o aluno ele tem direito a ir atrás dos seus direitos aqui no Brasil, porque é uma empresa brasileira, então sim, o aluno pode ir atrás, o aluno pode, né, ir atrás dos seus direitos. É muito raro acontecer algum problema assim que chega a esse ponto, mas o aluno ele pode, porque é uma empresa brasileira, então o aluno tem um pouco mais de segurança para fazer o pagamento, né, para enviar o dinheiro, e aí a agência manda para a escola, que aí sim, no caso, a relação entre agência e escola já é muito antiga, já tem muito tempo, então já é bem mais tranquilo assim da confiança. Então esse é um motivo extra também, tá? Então assim, sim, as pessoas buscam agências de intercâmbio, as pessoas gostam, se sentem mais seguras, tem todas as informações que precisam, tem todo o suporte. Então esses são os motivos pelos quais realmente as pessoas buscam agências de intercâmbio. Então sim, se você for um consultor de intercâmbio, você vai ter muito aluno para atender, e não é um mercado que tá diminuindo ou tá morrendo, muito pelo contrário, ele tá florescendo, ele tá cada vez crescendo mais e mais aqui no Brasil. Tá? Então é isso, espero que tenha ficado bem claro aí as questões da parte de agência, da profissão, né, do consultor de intercâmbio, né, qual é o papel dele junto com o aluno. Lembra de curtir aqui o vídeo, compartilha com seus amigos que querem mudar de profissão, que estão pensando em uma coisa diferente aí, né, que pensam em trabalhar com intercâmbio, porque sempre tem vídeo bem legal. Então curte o vídeo, compartilha também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, tá? E também ativa o sininho, porque se você ativar o sininho, vai sempre chegando aí as notificações dos novos vídeos, então é bacana que você vai ficar sempre por dentro de tudo, tá bom? Nos vemos por aí!